Meu nome é Neemias e esta é minha história. Esta é a história de como eu, um simples copeiro, me tornei um grande homem de influência e restaurei a cidade de Jerusalém. Você precisa entender que eu sou um homem distante de sua casa. Muitos anos atrás, meu povo foi capturado e exilado de Israel. Por anos, meu povo pecou contra Deus e não se arrependeu quando ele nos repreendeu. Nosso exílio veio pela mão do rei Nabucodonosor, rei da Babilônia. Ele invadiu Israel 3 vezes, capturando e levando pessoas consigo a cada vez. Nosso exílio não deveria ter sido uma surpresa, pois o profeta Jeremias havia dito que isso aconteceria por 70 anos, e então as pessoas poderiam retornar a Israel. Anos se passaram, e o rei Nabucodonosor morreu, mas ainda estamos no cativeiro. Agora, o rei Artaxerxes da Pérsia governa. Eu sou um simples copeiro do rei. Por causa das minhas responsabilidades, eu vivia em Suzã, a capital da Pérsia, e morava na cidadela, que é o palácio fortificado dos persas. Meu corpo estava na Pérsia, mas meu coração e interesse estavam em Jerusalém, a 800 milhas de distância. Eu estava interessado em ouvir daqueles que haviam retornado sobre como as pessoas e a cidade estavam indo. As pessoas podem pensar que um homem como eu tem coisas mais importantes para fazer do que pensar em um lugar distante para o qual nunca foi e nas pessoas das quais era estranho. No entanto, porque meu coração estava voltado para as coisas de Deus, meu coração não era mais para mim mesmo, mas para os outros. Eu tinha um fardo pelo remanescente de Judá, mesmo que não tivesse experimentado seu sofrimento. Eu me identificava com eles. Um dia, um dos meus irmãos veio de Judá com alguns outros homens, e eu os questionei sobre o remanescente judeu que havia sobrevivido ao exílio em Jerusalém. Eles disseram que aqueles que haviam retornado para a área após o exílio estavam em muitos problemas e vergonha. O muro ao redor de Jerusalém estava quebrado e seus portões haviam sido incendiados. As notícias que recebi não foram encorajadoras. As pessoas os chamavam de sobreviventes, o que não era um nome muito esperançoso. O estado ruim das pessoas correspondia ao estado ruim dos muros da cidade. A verdade é que uma cidade sem muros estava totalmente vulnerável aos seus inimigos e fácil de atacar. Eles não tinham defesa e não havia como se manterem seguros. Uma cidade sem muros estava sempre vulnerável e não podia manter as pessoas em segurança. Se algo fosse valioso em uma cidade sem muros, poderia ser roubado facilmente porque não havia defesa para impedi-lo. As pessoas que viviam em uma cidade sem muros sempre estavam preocupadas porque não sabiam quando seriam atacadas e prejudicadas. Todo homem está sempre preocupado com seus entes queridos. O templo poderia ser reconstruído, mas nunca seria belo, porque qualquer coisa valiosa seria levada rapidamente. Quando ouvi essas coisas, imediatamente minhas pernas perderam a força. Sentei-me e comecei a chorar e a lamentar por alguns dias. Eu chorei, não comi e orei ao Deus do céu. Eu disse: Senhor, Deus dos céus, o Deus grande e temível que mantém a sua aliança de amor com os que o amam e obedecem aos seus mandamentos, esteja atento ao ouvir a oração do seu servo e aos pedidos dos seus servos, que têm prazer em temer o seu nome. De dia e de noite, faça com que os seus olhos estejam abertos e os seus ouvidos estejam atentos às orações dirigidas a este lugar. Reconheço que pecamos contra ti. Eu e o meu povo temos agido com impiedade e perversidade. Temos sido infiéis a ti e não temos obedecido aos mandamentos, decretos e leis que ordenaste ao teu servo Moisés. Lembra-te da promessa que fizeste a teu servo Moisés. Se vocês forem infiéis, eu os dispersarei entre as nações. Mas se voltarem para mim e obedecerem aos meus mandamentos, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os ajuntarei e os trarei para o lugar que escolhi para fazer habitar o meu nome. Eles são teus servos e o teu povo,
que resgataste com o teu grande poder e com a tua mão poderosa. E com tua mão poderosa, Senhor, que estás no céu, permita que teu ouvido esteja atento à oração deste teu servo e à oração dos teus servos, que se deleitam em reverenciar teu nome. Dê sucesso ao teu servo hoje, concedendo-lhe favor na presença deste homem. Eu não reclamei, nem procurei quem poderia resolver este problema. Eu imediatamente fiz o que eu sabia que podia fazer: orar e buscar intensamente a Deus nesta situação. Eu sabia exatamente a quem eu estava jejuando e orando. Há muitos deuses nos quais as pessoas acreditam, mas somente o Deus do céu pode suprir minhas necessidades. Orei a Deus sobre minha dor e estresse e deixei isso com Ele. Você vê, como copeiro do rei, era meu trabalho trazer-lhe vinho e prová-lo. O copeiro do rei é uma posição significativa em qualquer corte real. O copeiro era a guarda especial do rei. Ele provava vinho e comida antes do rei, para que ninguém pudesse envenená-lo. O copeiro precisava ser um homem em quem o rei pudesse depositar muita confiança. O copeiro tinha que ser um homem de caráter fiel e impressionante, em quem o rei pudesse depositar uma tremenda quantidade de confiança. Se o copeiro se voltasse contra o rei, seria fácil assassiná-lo. Era natural que o copeiro frequentemente fosse consultado sobre diferentes assuntos que chegavam ao conhecimento do rei. Depois de orar e esperar por 4 meses, finalmente obtive uma resposta. O dia chegou quando tudo mudaria para mim e para meu povo. Meu rosto estava triste enquanto eu lamentava por Jerusalém. Esta foi a primeira vez que o rei me viu triste. Então ele me perguntou: por que está seu rosto triste? Já que não está doente, isso só pode ser tristeza no coração. Na corte do rei, estar triste era contra as regras. Isso era verdade em muitas cortes reais. A ideia era que o rei fosse uma pessoa tão grandiosa que apenas estar perto dele faria você esquecer todos os seus problemas. O rei poderia ter pensado que estava sendo gravemente insultado quando eu parecia triste. Quando o rei disse: isso só pode ser tristeza no coração, eu soube que o rei havia notado minha tristeza e que o rei levava isso a sério. As próximas palavras do rei poderiam facilmente ser: corte-lhe a cabeça. Eu estava muito assustado, mas contei a verdade ao rei: que o rei viva para sempre. Por que não deveria meu rosto estar triste quando a cidade onde estão sepultados meus antepassados jaz em ruínas e seus portões foram destruídos pelo fogo? O rei me perguntou: o que você quer? Eu estava petrificado porque sabia que estava indo ao rei por algo significativo. Muito estava em jogo com o que aconteceria em resposta a esta pergunta. Isso poderia mudar tudo. Entendi que não era meu lugar mudar o coração do rei. Orei e deixei nas mãos do Senhor. Depois de minha rápida oração, respondi ao rei. Eu expliquei por que estava triste. Jerusalém era uma cidade destruída e desonrada. A resposta do rei não foi: corte-lhe a mão, mas o que posso fazer para ajudar? Eu sabia que 4 meses de oração haviam sido respondidos. Eu disse: se for do agrado do rei e se seu servo tiver encontrado favor diante de seus olhos, envie-me à cidade de Judá, onde estão sepultados meus antepassados, para que eu possa reconstruí-la. Então o rei, com a rainha sentada ao seu lado, me perguntou: quanto tempo levará a sua jornada e quando você voltará? O rei ficou feliz em me enviar. Oh, que honra! Eu tinha um plano. Os 4 meses de oração não foram apenas gastos falando com Deus. Eu imediatamente estabeleci um tempo e também pedi: se for do agrado do rei, permita-me ter cartas para os governadores da Trans-Eufrates, para que eles me concedam salvo-conduto até que eu chegue a Judá. E que eu tenha uma carta para Asaf, guarda do Parque Real,
para que ele me forneça madeira para as vigas dos portões da cidadela, do templo e do muro da cidade e para as residências que eu irei ocupar. Eu sabia que precisaria de cartas de passagem segura do rei. Eu sabia que tipo de materiais seriam necessários. Eu também sabia que trabalho precisava ser feito: os portões da cidadela, o muro da cidade, a casa que eu ocuparia. Não precisei de mais tempo para fazer mais planos. Os 4 meses foram suficientes. O rei concedeu meus pedidos. Claramente, a mão graciosa do meu Deus estava sobre mim, pois isso só poderia ser o poder do Senhor em ação. Tudo estava agora pronto para ir. Seguindo isso, viajei aos governadores da região além do Eufrates para entregar as cartas do rei a eles. O rei também enviara oficiais e cavaleiros comigo do exército. Eu estava pronto. Também tinha suprimentos substanciais de madeira das florestas do rei. Verdadeiramente, o rei da Pérsia havia respondido ao meu pedido. No entanto, isso também foi o início de enormes dificuldades que tinham o potencial de arruinar tudo. Na estação dos governadores, encontrei esses 2 inimigos de Jerusalém e de qualquer pessoa que se importasse com o bem-estar da cidade: Sambalate, o Horonita, e Tobias, o Amonita. Eles estavam extremamente preocupados pelo fato de alguém ter vindo verificar os filhos de Israel e ver como estavam indo. Enquanto Jerusalém estava fraca e vulnerável, esses 2 não se importavam com isso, mesmo que o templo estivesse lá e o culto fosse realizado. Isso estava tudo bem, desde que o povo de Deus não fosse forte, seguro e livre do estresse. Mas isso não me impediu de ir a Jerusalém. Essa oposição não veio no estágio do coração, não no estágio da visão, não no estágio da oração, não no estágio do planejamento, mas quando o progresso começou. Fui a Jerusalém com um grande sonho, muita esperança, muita oração e muita ajuda do rei. As pessoas teriam me notado quando cheguei a Jerusalém com uma guarda militar e madeira da floresta do rei da Pérsia, mas não disse nada sobre minha tarefa até a hora certa. Depois de 3 dias em Jerusalém, saí com algumas outras pessoas no meio da noite. Eu estava aqui pela primeira vez na vida. Estava em casa à noite. Saímos pela porta do vale, examinando os muros de Jerusalém que estavam derrubados e os portões que haviam sido destruídos pelo fogo. Sabia que não podia começar a reconstruir os muros até ver o quão ruins estavam as coisas. Poderia ter pensado em tudo de bom sobre Jerusalém. Fomos forçados a deixar Judá, mas agora estávamos de volta lá. Eles construíram o templo, houve sacrifícios e culto. Embora o progresso fosse lento, estava acontecendo. Havia muito pelo que ser grato em Jerusalém. Mas às vezes você tem que olhar para o que está errado, o que foi o que fiz. Os oficiais não sabiam para onde eu tinha ido ou o que estava fazendo, porque até então eu não tinha dito nada às pessoas lá, aos sacerdotes, nobres, oficiais ou a qualquer outro que estivesse fazendo o trabalho. O povo e os líderes de Jerusalém não ficaram apenas sentados, esperando por um herói para vir e reconstruir seus muros. Provavelmente, eles haviam aceitado que era impossível. Parecia que ninguém poderia consertar um problema de 100 anos. Anos atrás, quando alguém tentava, os inimigos simplesmente os impediam. Então, eles conviviam com isso. Então eu lhes disse: vocês veem o problema em que estamos. Jerusalém jaz em ruínas e seus portões foram queimados com fogo. Vamos reconstruir o muro de Jerusalém e não estaremos mais em desgraça. Agora, quando cheguei e expliquei a visão para a reconstrução dos muros aos líderes da cidade, havia uma tremenda importância anexada à reunião. Era impossível para mim completar a tarefa por conta própria e teria enfrentado muitos problemas se os líderes não me apoiassem. Eu lhes falei sobre a mão graciosa do meu Deus sobre mim e o que o rei me disse. Eu assegurei aos líderes que este não era o meu projeto, era o projeto de Deus.
Eles responderam: vamos começar a reconstruir. Então eles começaram esse bom trabalho. Mas quando Sambalate, o Horonita, Tobias, o Amonita e Gesem, o árabe, ouviram falar disso, riram e nos desprezaram, dizendo: o que é isso que vocês estão fazendo? Vocês vão se rebelar contra o rei. Eles zombarão e nos ridicularizarão. Tobias era uma figura poderosa por causa de suas conexões com a família do sumo sacerdote e sua habilidade de obter assistência dos sacerdotes. O nome Tobias significa Yahweh é bom, um nome estranho para um homem que era oponente do trabalho de Deus. Através de seus casamentos, Sambalate estava conectado às famílias sacerdotais. Esses homens eram meus irmãos e cidadãos de Jerusalém. Poderíamos ter pensado que eles apoiariam meu trabalho, mas não o fizeram. A oposição sempre é difícil, mas quando os irmãos discordam de você, parece que você foi traído. Além de tudo isso, Sambalate e Tobias usaram escárnio em seu ataque. Eles queriam me fazer sentir zombado, estúpido e tolo. Eles mostraram seu desprezo e nos desprezaram com um tom zombeteiro. Eles me perguntaram: vocês vão se rebelar contra o rei? Essa pergunta mostra que tanto Sambalate quanto Tobias não tinham muita consideração pelo poder de Deus. O fato de terem feito essa pergunta mostrava que eles pensavam que o rei da Pérsia era a pessoa mais poderosa da terra. Primeiro, eles estavam completamente ignorantes. Não tinham ideia do que estavam falando. Mesmo que não soubessem, o rei havia dado sua bênção e ajudou com o trabalho. Segundo, eles não se importavam com o quanto poder Deus tinha. Mesmo que o rei da Pérsia fosse contra esse trabalho, não importava, porque o Deus do céu e da terra estava a favor. Eu não me importei com os comentários. Então eu lhes disse: o Deus do céu nos dará sucesso. Nós, seus servos, começaremos a reconstrução, mas vocês não têm parte em Jerusalém, nem qualquer reivindicação ou direito histórico sobre ela. Nós construímos. O sumo sacerdote e seus companheiros sacerdotes começaram a trabalhar e reconstruíram a Porta das Ovelhas. Essas eram as portas do muro, os pontos mais importantes de entrada e saída da cidade e os lugares mais prováveis de ver um ataque inimigo. Portanto, o trabalho começou em cada porta e se expandiu a partir daí. Então consagramos isso. Isso é feito para mostrar que algo é especial e separado para a glória e cuidado de Deus. Essas portas da cidade foram feitas especialmente para Deus. Os sacerdotes sabiam que Deus queria que tudo fosse dedicado somente a Ele. Isso incluía os muros e portões da cidade. O trabalho de cada homem era importante. Cada pessoa ou família tinha responsabilidade individual por seu trabalho. Na maioria das vezes, se juntavam, mas nem todos o faziam. Esses senhores da cidade de Tecoa achavam que eram melhores que o trabalho árduo, então não se juntaram. Eles não se submeteriam, não se curvariam ao que o Senhor queria que eles fizessem. A questão real era a submissão. A Porta dos Peixes foi reparada por homens de diferentes profissões, não profissionais. Os construtores não tinham habilidades para fazer esse tipo de trabalho. Parecia que tinham uma boa razão para não fazer nada, mas eles se envolveram e fizeram o trabalho de qualquer maneira. Mesmo que muitas pessoas não achassem que estavam preparadas ou capazes, eles construíram muros ao redor de Jerusalém, colocaram suas vigas e colocaram suas portas com seus trincos e barras. Eu responsabilizava cada homem pelo trabalho que ele fazia. Cada homem estava encarregado de uma parte específica do muro e era conhecido que ele era responsável por isso. Ninguém queria que as pessoas pensassem que eram ruins em trabalhar para Deus. Conseguimos que pessoas de todos os níveis trabalhassem juntas. O homem que vivia em um único quarto, os líderes e o sumo sacerdote trabalharam juntos.
Eu não me importava se as pessoas tentassem coisas novas. Também disse às pessoas para começarem com suas próprias casas, e não afastava as pessoas porque haviam pecado ou mentido no passado. Quando Sanbalat soube que estávamos reparando o muro, ele se ofendeu e ficou enfurecido. Ele zombou de nós na frente de seus companheiros e do exército de Samaria, perguntando: "O que esses fracos estão fazendo? Será que vão restaurar seu muro? Oferecerão sacrifícios? Terminaram em um dia? Conseguirão trazer de volta à vida as pedras daqueles montes de entulho, queimadas como estão?" Então Tobias, o amonita que estava ao seu lado, disse: "Mesmo que eles construam, até uma raposa que suba em cima disso derrubará o muro de pedras deles." Depois que o trabalho já havia começado, eles ficaram indignados e bastante agitados com a situação. Como na maioria das tentativas de fazer você se sentir mal, as palavras do inimigo continham um grão de verdade. Como construtores, não terminaríamos em um dia e não tínhamos as melhores ferramentas para usar. Eu não discuti, não formei um comitê, nem mesmo lidava diretamente com os dois inimigos. Em vez disso, levei isso a Deus em oração. Orei: "Ouve-nos, ó Deus, pois somos desprezados. Volta sobre eles os seus insultos. Entrega-os como despojo numa terra de cativeiro. Não cubras a sua iniquidade, nem apagues o seu pecado de diante de ti, pois te provocaram a ira diante dos construtores." Assim, reconstruímos o muro até que toda a sua extensão atingisse metade de sua altura, porque o povo trabalhou com todo o coração. Os árabes, os amonitas e os de Asdod ficaram muito furiosos quando ouviram que a reparação dos muros de Jerusalém haviam começado e que as lacunas estavam sendo fechadas. Todos conspiraram juntos para vir e lutar contra Jerusalém e causar problemas contra ela. Agora, em vez de apenas reclamar ou zombar de mim, eles fizeram ameaças e planejaram violência. Isso era sério. O muro foi construído para proteger contra ataques violentos, mas agora parecia que o próprio muro poderia causar um ataque. As pessoas poderiam ter ficado com medo e preocupadas que todo o seu trabalho árduo fosse em vão. Eles queriam criar confusão entre o povo de Deus. Pessoas confusas nunca avançarão e cumprirão a obra de Deus. Geralmente estão confusas porque estão distraídas pelos truques de seus inimigos, em vez de focar em Deus e suas promessas. No entanto, oramos ao nosso Deus e, por causa deles, estabelecemos uma vigilância contra eles dia e noite. Não começaríamos a orar a Deus por causa de algo que poderíamos ter desistido, pensando que Deus não estava respondendo nossas orações, porque os ataques continuavam acontecendo. Mas tínhamos mais fé em Deus do que isso. Eu estava determinado. Não deixaria a segurança da luz do dia ou o sono da noite me impedirem do trabalho. Isso enviou uma mensagem poderosa. Enviou uma mensagem ao povo de Deus, dizendo: "Estamos comprometidos. Isso dará certo, porque Deus está conosco e nos ajudará a superar todos os problemas." Isso enviou uma mensagem aos inimigos de que não seriam vitoriosos em seus empreendimentos. O trabalho que Deus começou não pode ser interrompido, pois já está em andamento. Não importa se significa noites sem dormir ou dias cansativos, porque estamos dispostos a fazer o que for preciso para concluir o trabalho. Isso enviou uma mensagem a Deus: "Confiamos em Ti", e nossa fé é uma fé viva, uma fé de ações, não apenas de palavras. Amamos e confiamos em Ti, Senhor. Por outro lado, as dificuldades não pararam. Além das dificuldades que vieram de fora, também houve dificuldades que vieram de dentro. Judá disse: "A força dos trabalhadores está falhando e há tanto lixo que não podemos mais construir o muro." Não puderam construir o muro. Judá deveria ser a tribo com mais força e coragem. Era a tribo que produzia reis poderosos. O fato de esta palavra ter origem na tribo de Judá servia tanto como um obstáculo único, quanto como fonte de desânimo. O ponto intermediário
é um lugar perigoso. Muito ainda precisa ser feito, mas a fadiga diz que sim, pois muito já foi feito. A tarefa ainda não acabou. Reconstruir os muros exigia não apenas construção, mas também limpeza e remoção do lixo que se acumulou durante o processo. As ruínas dos muros deitadas no lixo por 100 anos para se tornarem um ponto de coleta para todos os tipos de lixo. Limpar o lixo não era uma opção. Tinha que ser feito. As partes destruídas do muro e o lixo acumulado tinham que ser removidos para que os muros pudessem ser reconstruídos sobre suas fundações. Os muros não se manteriam de pé se isso não fosse feito, e nosso adversário disse: eles não saberão nem verão nada, até que entrem no meio deles e os matem, fazendo com que o trabalho pare de repente. Já estávamos em uma situação ruim e os trabalhadores desanimados sentiam vontade de desistir. Agora, o inimigo estava fazendo planos para atacar os trabalhadores que estavam reconstruindo os muros. Os inimigos sabiam nesse ponto que a única maneira de fazê-los parar de servir a Deus e fazer sua obra era matá-los. Vivendo perto de nós, veio e nos contou sobre o plano maligno. Os inimigos de Deus fizeram tudo o que puderam, mas Deus estava sempre no controle. Os inimigos não sabiam que as pessoas que eram leais estavam ouvindo o que estavam planejando. Aqueles que ouviram o plano não tinham inteligência suficiente para saber o que fazer. Eles estavam com medo, e acho que os incomodou o fato de eu não estar com medo também. Coloquei algumas pessoas nos pontos mais baixos do muro, nos lugares expostos, postando-as por famílias com suas espadas, lanças e arcos. Depois de dar uma olhada em tudo, levantei-me e disse aos oficiais do Senhor e ao restante do povo: não tenham medo deles. Lembrem-se do Senhor, que é grande e terrível, e lutem por suas famílias, seus filhos e filhas, suas esposas e suas casas. Ordenei-lhes que trouxessem sua armadura. Era hora de seriedade, de vestir a armadura completa e estar pronto para lutar com todos os recursos à nossa disposição. Olhei para o panorama geral. Mesmo que a tarefa fosse difícil, não havia motivo para ter medo. Certifiquei-me de que não esquecessem por que estavam lutando. Quando nossos inimigos ouviram que estávamos cientes de seu plano e que Deus o havia frustrado, todos voltamos ao muro, cada um ao seu trabalho. Assim que os adversários perceberam as defesas, começaram a recuar. Eles não queriam lutar, pois estavam confiantes de que sairiam perdendo. Os inimigos queriam que o povo de Deus lhes entregasse uma vitória fácil, falhando em vigiar e estar preparado. A partir desse dia, metade dos meus homens fazia o trabalho, e a outra metade recebia espadas, escudos, arcos e armaduras. Os oficiais ficaram atrás do povo de Judá que estava fazendo o muro. As pessoas que carregavam suprimentos faziam seus trabalhos com uma mão enquanto seguravam uma arma na outra. Depois disso, dirigi-me aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo, dizendo-lhes: o trabalho é extenso e espalhado, e estamos amplamente separados ao longo do muro. Onde quer que ouçam o som da trombeta, juntem-se a nós ali. Nosso Deus lutará por nós. Além disso, instruí que cada homem e seu ajudante ficassem dentro de Jerusalém à noite, para que pudessem nos servir como guardas à noite e como trabalhadores durante o dia. Nem eu, nem meus irmãos, nem meus homens, nem os guardas comigo tiramos nossas roupas. Cada um tinha sua arma, mesmo quando ia buscar água. Mas então os homens e suas esposas levantaram um grande clamor. Alguns diziam: nós e nossos filhos e filhas somos numerosos. Para nós comer e viver, precisamos de grãos. Outros diziam: estamos hipotecando nossos campos, nossos vinhedos e nossas casas para obter grãos durante a fome. Tivemos que pegar emprestado dinheiro para pagar os impostos do rei sobre nossos campos e vinhedos. Minha história não é a do dinheiro. Ainda assim, os problemas financeiros
afetavam diretamente o trabalho de reconstrução. As pessoas tinham problemas financeiros porque trabalhavam duro nos muros e não dedicavam o mesmo tempo para suprir as necessidades de suas famílias. As pessoas tinham problemas financeiros porque havia uma fome que tornava os alimentos mais caros, tão caros que alguns hipotecavam suas propriedades para fornecer comida. As pessoas tinham problemas financeiros porque o governo continuava a taxá-las, mesmo que não estivessem trabalhando tanto e o custo de vida aumentasse. Esses impostos não eram culpa daqueles que os ouviam. Nem eu, nem o povo agíamos como se esses impostos fossem injustos. Ainda assim, eram um fardo. As pessoas estavam tendo dificuldade em manter as despesas, já que os empréstimos que haviam feito para equilibrar as contas carregavam juros e alguns deles haviam deixado de pagar suas dívidas. Como resultado disso, algumas pessoas foram forçadas a entregar seus filhos aos credores para trabalharem como servos, a fim de pagar suas dívidas. Os ricos estavam usando a crise como uma oportunidade para lucrar com os menos afortunados, cobrando taxas de juros de 12% ao ano. Se eu e meu povo não encontrássemos uma maneira de fazer o que Deus queria que fizéssemos em relação ao nosso dinheiro e aos problemas financeiros, a obra de Deus teria parado sem que uma única flecha fosse disparada pelos inimigos de Deus. Então, convoquei uma grande reunião para lidar com eles e disse, na medida do possível, compramos nossos irmãos judeus que foram vendidos aos gentios. Agora, vocês estão vendendo seu próprio povo para que eles sejam vendidos de volta para nós. Eles ficaram quietos porque não conseguiram encontrar nada para dizer. Meus camaradas e eu começamos a emprestar dinheiro e grãos aos locais e ordenei que os nobres parassem de cobrar juros. Instruí que devolvessem seus campos, vinhedos, olivais e casas, além dos juros que estavam cobrando deles. Todos concordaram e disseram, nós vamos devolver e não exigiremos mais nada deles. Faremos como você diz. Então, convoquei os sacerdotes e fiz com que os nobres e os oficiais jurassem cumprir o que tinham prometido. Também sacudi as dobras da minha túnica e disse, assim Deus sacudirá de sua casa e possessões qualquer pessoa que não cumpra esta promessa. Que tal pessoa seja sacudida e esvaziada. Com isso toda a assembleia disse, amém, e louvou o Senhor. E o povo fez como havia prometido. Minha nomeação como governador de Judá logo se seguiu, embora nem eu, nem meus irmãos jamais tocássemos nas rações do governador. Os governadores anteriores taxavam pesadamente a população, exigindo 40 shekels de prata deles, além das cotas usuais de comida e bebida. A resistência também se sobrepunha ao povo, mas, por reverência a Deus, eu não agi assim. Em vez disso, dediquei-me ao trabalho neste muro, e todos os meus homens foram reunidos lá para o trabalho. Não adquirimos nenhuma terra adicional, e havia 150 judeus e autoridades jantando à minha mesa todos os dias. Um boi, 6 ovelhas escolhidas e aves eram preparados para mim, e a cada 10 dias era fornecido um suprimento abundante de vinho de todos os tipos. Apesar de tudo isso, nunca fiz uma exigência pela comida que deveria ser dada ao governador, uma vez que as demandas que eram colocadas sobre essas pessoas eram tão grandes. Agora, o que aconteceu quando Sanbalate, Tobias, Gesem, o árabe e o resto de nossos inimigos ouviram que eu havia reconstruído o muro e que não havia mais brechas nele, embora naquela época eu ainda não tivesse pendurado as portas nos portões? Então, Sanbalate e Gesem me enviaram esta mensagem. Venha, vamos nos encontrar juntos entre as aldeias no vale de Ono. Mas eles pensaram em me prejudicar. Eu pude ver além da aparência externa, então lhes enviei mensagens dizendo, estou fazendo uma grande obra, de modo que não posso descer. Por que a obra deveria cessar enquanto a deixo e vou até vocês?
Mas eles me enviaram esta mensagem 4 vezes, e eu lhes respondi da mesma maneira, usando discernimento. Não apenas escaparia de sua armadilha, eu nem mesmo seria distraído de meu trabalho. Fui persistente em meu discernimento. Então, Sanbalate enviou seu servo a mim como antes, pela 5ª vez, com uma carta aberta, na qual estava escrito: Gesem diz que você e o povo planejam se rebelar. Portanto, de acordo com esses rumores, você está reconstruindo o muro para se tornar o rei deles. E você também nomeou profetas para proclamarem a seu respeito em Jerusalém, dizendo que há um rei em Judá agora. Esses assuntos serão relatados ao rei, então venha, vamos consultar juntos. Então eu o enviei de volta, dizendo: nada do que você diz está sendo feito, você está inventando isso em seu próprio coração. Então todos estavam tentando nos intimidar, dizendo que nossas mãos se enfraqueceriam no trabalho e que ele não seria concluído. Agora, portanto, ó Deus, fortaleça minhas mãos. Eu não montei uma defesa elaborada, tentando provar que Gesem estava errado ponto por ponto. Não vou perder meu tempo tentando satisfazer homens como Sanbalate com fatos, explicações e evidências. Você os satisfaz cedendo às suas demandas e eu me recuso a fazer isso. Sanbalate não seria derrotado sendo chamado de mentiroso. Eu tive o discernimento de que a estratégia da difamação era toda sobre o medo, e eu não cederia a isso. Nenhum inimigo pode nos amedrontar. Tudo o que podem fazer é tentar nos fazer escolher o medo, mas cabe a nós recusá-lo. No entanto, as tentativas de assassinato não cessaram. Quando entrei na casa de Semaías, que estava confinado em casa, ele disse: vamos nos encontrar e buscar refúgio juntos na casa de Deus, dentro do templo, e vamos fechar as portas do templo. Porque eles estão vindo para te matar, e eles estão vindo para te matar à noite. Mas eu disse: deveria um homem como eu fugir com medo e se esconder? Deveria alguém como eu entrar no templo em busca de refúgio para salvar sua vida? Eu não irei. Semaías pode ter tentado instilar medo em mim e me convencer a desobedecer a Deus como resultado desse medo. O templo era proibido para todos que não fossem sacerdotes, o que incluía a mim. Se eu seguisse o conselho de Semaías, estaria desobedecendo a Deus e pecando contra ele. Cheguei à conclusão de que Deus não foi quem o enviou, mas que o inimigo o comissionou para fazer uma profecia contra mim. Ele havia sido contratado para me intimidar, para que eu cometesse um pecado fazendo isso. E então eles me dariam um nome ruim para me desacreditar. Quando as palavras se espalharam de que o muro havia sido terminado, os países vizinhos foram tomados pelo medo e perderam a confiança ao saber que ele havia sido construído com a ajuda de nosso Deus. A quantidade de tempo necessária para completar a tarefa foi surpreendentemente breve. Depois de ter caído em desuso mais de um século antes, os muros foram reconstruídos em apenas 52 dias. Por que o trabalho não foi feito nos mais de 100 anos anteriores? Não foi porque ninguém viu o problema. Não foi porque os muros não eram desejados. Destruição dos muros de Jerusalém foi testemunhada por muitos e todos sabiam como isso afetou os residentes da cidade. No entanto, ninguém jamais ultrapassou o desejo de que Jerusalém ainda tivesse muros. Quando o muro foi terminado, seus inimigos ficaram muito desanimados. É glorioso desanimar os inimigos do povo de Deus e deixá-los desencorajados por um tempo. Nossos inimigos ficaram desanimados não apenas porque o muro estava terminado, mas especialmente porque era evidente que Deus fez o trabalho. Um povo de Jerusalém forte e seguro era uma testemunha para as nações vizinhas. No entanto, os nobres de Judá não tiveram problemas em serem amigos de tal homem, porque ele tinha laços familiares com muitos na tribo de Judá. Além disso, os nobres de Judá estavam enviando muitas cartas para Amá, nosso inimigo, opondo-se ao muro.
e as respostas de Tobias continuavam chegando para eles. Muitos em Judá estavam sob juramento a ele, continuavam me relatando suas boas ações e então diziam a ele o que eu havia dito. As cartas de Tobias eram para me intimidar. Depois que o muro foi reconstruído e eu coloquei as portas no lugar, os guardiões das portas, os músicos e os levitas foram designados. Os levitas e cantores estavam lá para guiar o povo na adoração. Os muros da cidade não foram reconstruídos para que o povo de Jerusalém pudesse admirar sua maravilha. Eles foram reconstruídos para que pudessem adorar a Deus de maneira ainda mais gloriosa e com maior liberdade do que antes. Coloquei meu irmão no comando de Jerusalém, juntamente com Ananias, que era o comandante da cidadela, devido ao fato de ele ser um homem honrado que temia a Deus mais do que a maioria das pessoas. Eu disse a eles: as portas de Jerusalém não devem ser abertas até que o sol esteja quente, enquanto os guardiões ainda estiverem de serviço. Faça com que fechem as portas e as barrem. Além disso, nomeie residentes de Jerusalém como guardas. Coloque alguns deles em postos e alguns perto de suas próprias casas. Uma tremenda vitória havia sido conquistada. Os muros estavam reconstruídos, mas os muros não se protegeriam sozinhos. Deveria haver guardas que fizessem seus trabalhos bem e os muros precisavam ser vigiados. Os portões deveriam abrir tarde e fechar cedo, porque a segurança era muito importante. Agora, a cidade era grande e aberta, mas não havia muitas pessoas vivendo lá, e as casas não haviam sido reconstruídas. Então, meu Deus me disse para reunir os nobres, os líderes e o povo para que seus pedigrees pudessem ser registrados. Eu queria que Jerusalém crescesse e prosperasse, mas antes que isso pudesse acontecer, eu precisava saber quem já estava lá. Assim como quando percorri os muros arruinados com todos esses eventos, algo grandioso aconteceu. Houve um avivamento. Todo o povo se reuniu como um só homem na praça aberta, em frente à porta da água. Eles pediram a Esdras, o escribá, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor havia ordenado a Israel. Esdras era o homem responsável por ter o templo reconstruído e por fazer com que o povo de Deus voltasse à adoração. Apenas continuei o trabalho que Esdras havia começado. Então, Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a assembleia de homens e mulheres e todos os que podiam ouvir com entendimento no primeiro dia do 7º mês. Então ele leu dela na praça aberta, em frente à porta da água, desde a manhã até o meio-dia, diante dos homens e mulheres e todos os que podiam entender. E os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. O livro da lei de Moisés se refere aos primeiros 5 livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Este era o manual de instruções de Israel sobre como andar diante de Deus. Eu, o governador, Esdras, o sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam o povo, dissemos a todo o povo: este dia é santo para o Senhor vosso Deus. Não vos entristeçais nem choreis. Pois todo o povo chorou quando ouviu as palavras da lei. Então ele lhes disse: ide, comei das gorduras, bebei das doçuras e enviai porções aos que não têm nada preparado. Pois este dia é santo para nosso Senhor. Não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Então os levitas acalmaram todo o povo, dizendo: silenciai, porque este dia é santo, não vos entristeçais. Não estava apenas preocupado com a reconstrução externa de Jerusalém, mas também me dediquei à reforma religiosa de Judá. Vi uma necessidade. Levantei-me, tive uma imagem clara do que queria fazer. Fiz um plano e consegui que outras pessoas se juntassem a mim na minha causa. Um alto padrão é um testemunho de fidelidade e perseverança. Vivi longe de casa.
mas nunca parei de esperar que pudesse voltar. Passei a maior parte da minha vida no exílio, em um país onde as pessoas não acreditavam em Deus, mas nunca deixei de acreditar no Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Eu era um guerreiro da oração, que trazia tudo a Deus em oração e orava pelo meu povo. Fui honrado pelo meu trabalho árduo e persistência. Preocupava-me tanto com o meu povo que nunca parei de esperar pelo seu retorno, não apenas ao nosso país, mas ao Deus que primeiro chamou nosso ancestral Abraão da mesma região e fez uma aliança com ele, uma aliança que eu acreditava que permaneceria para sempre. Meu nome é Neemias e esta é a minha história.